A paz do Senhor Jesus Cristo. Eu sou o pastor José Carlos e eu quero ministrar hoje para você a lição de número 9. Esta lição tem como assunto o ministério de pastor. Estamos estudando neste segundo trimestre de 2021 sobre os dons espirituais e dons ministeriais. Já estudamos sobre apóstolo, profeta, evangelista e agora sobre pastor. Nós temos para esta lição alguns textos bíblicos. O primeiro texto encontrado em João capítulo 10, versículo 11 a 14. Carta de Paulo a Tito, capítulo 1, versículo 7 a 11. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 2 a 4. Esses textos bíblicos que darão base ao nosso assunto de hoje. O nosso texto áureo: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. A nossa verdade prática: por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor, Jesus Cristo. Ponto central: o cuidado com o rebanho do Senhor caracteriza o ministério pastoral. Os objetivos desta lição. Objetivo geral: refletir sobre a missão de um pastor. Objetivos específicos. Número 1. Reconhecer o papel fundamental de Jesus como o sumo pastor. 2. Classificar as características de um verdadeiro pastor. E 3. Conscientizando-se da missão do ministério pastoral. Esses são os objetivos da nossa lição de hoje. Tópicos da lição. Tópico 1. Jesus, o sumo pastor. Nesse tópico iremos estudar sobre Jesus o pastor supremo. O pastor conhece as suas ovelhas. O pastor dá vida pelas ovelhas. No tópico 2, nós estaremos entendendo sobre as características do verdadeiro pastor, um caráter íntegro, exemplo para os fiéis e também para os infiéis, e exemplo para a família. No tópico 3, o ministério pastoral. A missão do pastor, uma missão polivalente, o cuidado contra os falsos pastores. Então nós estaremos estudando esses 3 tópicos nesta lição. Vamos para a nossa introdução. A nossa introdução é necessário você entender sobre o que estamos estudando neste trimestre, nesta lição. Agora estamos na parte dos dons ministeriais. Como já falei, já estudamos sobre apóstolos, profetas, evangelistas e agora sobre pastores. Na próxima lição estaremos estudando sobre doutores. Tópico 1. Jesus, o sumo pastor. Jesus é o pastor supremo. Na carta aos Hebreus, no capítulo 13, versículo 20, grande pastor das ovelhas. A expressão acima refere-se diretamente à sublimidade do Senhor Jesus como pastor no Novo Testamento. Jesus Cristo é o supremo pastor em todos os aspectos. Jesus é, de fato, o pastor dos pastores, o sumo pastor, supremo pastor é Jesus Cristo. E você conhece com certeza o Salmo 23, que é muito citado, aonde diz assim: o Senhor é o meu pastor. É claro que nós estamos chamando o Senhor como pastor, e de fato ele é o nosso supremo pastor. O pastor conhece as suas ovelhas. Ele disse: eu sou o bom pastor.
e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Evangelho de João 10, versículo 14. O adjetivo bom identifica Jesus como o pastor que, por amor, protege e cuida das ovelhas que lhe pertencem. Tal expressão designa ainda a intimidade entre o sumo pastor e as suas ovelhas. Jesus, de fato, tem um bom relacionamento com as ovelhas, ama as ovelhas e cuida das mesmas. Glória a Deus. No 3 nós temos o pastor dá vida pelas ovelhas. Ele disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. João capítulo 10, versículo 11. Os pastores israelitas cuidavam das ovelhas para delas obterem um lucro diário. Isto é, as pessoas que trabalhavam nessa época cuidando das ovelhas, levando para o campo pastagem, água, eles esperavam com certeza receber o seu lucro através daquele trabalho. Jesus, diferente dos pastores israelitas, mostra a disposição em dar a própria vida pelo rebanho. Jesus, de fato, é o bom pastor. O bom pastor, ele deu, como bom pastor, ele deu a sua vida pelas ovelhas. Ele morreu por nós. Glória a Deus. Nele não há jamais exploração alguma do rebanho. E isso deve servir de exemplo a todos aqueles que desejam ministrar a igreja do Senhor. O apóstolo Pedro, na sua carta, no capítulo 5, versículo 2, ele diz assim: apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto. Isto é, o obreiro, o pastor, deve dedicar-se ao rebanho, não, em momento algum, explorar esse rebanho. O que nós aprendemos neste tópico 1? Jesus, o pastor supremo, conhece as suas ovelhas e deu a sua vida pelas ovelhas. Glória a Deus. Prosseguindo, vamos agora para o tópico 2 da nossa lição, as características do verdadeiro pastor. Um caráter íntegro. Entre outras coisas, o exercício pastoral envolve aptidão para ensinar, aconselhar e comunicar-se de forma clara com a igreja local. Porém, essas características não são validadas se o caráter do pastor não for íntegro. Isto é, o que deve prevalecer é o caráter íntegro do pastor. É claro que o pastor precisa ensinar, precisa pregar, aconselhar, se comunicar de forma clara, mas o que deve prevalecer é a integridade. Até que ponto esse obreiro é alguém fiel, comprometido com Deus, com a palavra, com a igreja, com a família, com a sociedade. Isso é que deve prevalecer, ok? Em primeiro lugar, quem é você? Quem é você como obreiro? Quem é você como pastor? O que as pessoas dizem sobre você, sobre a tua vida, certo? Então, é de fundamental importância entender isso, a integridade do obreiro. Um caráter íntegro. A melhor palavra pastoral é a vida do pastor, em sintonia com a mensagem do Evangelho que ele proclama. O pastor, ele deve pregar o que vive e viver o que prega. Então estamos vendo essa questão da integridade. Uma das piores queixas que se pode ouvir
acerca de um ministro é que sua palavra pastoral não se coaduna com a sua vida. Isto é, não tem nexo, não é? Está desconexo. Diz uma coisa, vive outra. O pastor, o aspirante ao ministério pastoral também precisa ter esse entendimento, viver aquilo que prega, zelar pela sua vida como sendo íntegro, alguém de fato comprometido com a verdade. Isso é de fundamental importância. E o pastor, ele deve ser exemplo para os fiéis e também para os infiéis. Olha o que diz na carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 2 e 3. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não espancador, não cobiçoso, mas moderado, não contencioso, não avarento. Então, estas qualidades encontradas na carta a Timóteo mostra como deve ser o pastor. E ele deve ser o exemplo para os fiéis e também para os infiéis, isto é, para os que fazem parte da igreja, como também para aqueles que não são da igreja, certo? O obreiro deve ter esse cuidado. Como está a sua vida? Como está o seu relacionamento com a igreja, com a sociedade? Isto é de fundamental importância, ok? Exemplo para os fiéis e infiéis ainda. A igreja, o corpo de Cristo, precisa contemplar em seu líder sinais claros do fruto do Espírito, tais como autocontrole, mansidão, bondade e amor. O pastor, ele não deve ser alguém agressivo, violento. Não. A Bíblia sempre vai falar das qualidades do obreiro e uma delas é mansidão. O fruto do Espírito, ele opera isso em todo crente e é claro que se espera que o pastor esteja vivendo isso, né? Que o fruto do Espírito, essas qualidades que o Espírito de Deus opera em nós, possa estar se manifestando, e entre elas o autocontrole, né? E mansidão, bondade, amor. Glória a Deus, você concorda? E ainda, a mesma postura moral que o pastor atesta aos fiéis deve ser demonstrada igualmente aos infiéis. Se é fiel para a igreja, amém, seja também fiel para com as pessoas fora da igreja. Se é exemplar para a igreja, seja exemplar também fora da igreja. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e laço do diabo. Como está o seu relacionamento, né, com as pessoas de fora? O compromisso com a palavra, com dinheiro, dívidas. Como está a sua vida? É claro que precisa ser aprovado sim pelos de fora. Você entende que o ministério pastoral é uma função nobre, né? Somos representantes do reino de Deus aqui na terra. Nós proclamamos a palavra de Deus e o nosso público são as pessoas não crentes também. Não devemos pensar apenas na igreja. Se queremos que a igreja cresça, nós iremos procurar quem? As pessoas não crentes. E isso vamos fazer através da pregação, da evangelização, da aproximação dessas pessoas. E é claro que as pessoas irão se converter a Jesus se o pastor ou obreiro ele tiver, de fato, um bom exemplo para a sociedade. Ok? Por isso, obreiro, zele pela sua vida física, espiritual,
também em relação à sociedade, nos negócios, seja alguém de fato exemplar. E o exemplo para a família. O obreiro precisa trabalhar sobre isso, né? Antes de ser o exemplo para a igreja local e com os de fora, o ministro do evangelho, em primeiro lugar, ele deve ser exemplo para a sua própria família. E isto é indispensável. Como está a sua família? Obreiro, a sua esposa, seus filhos, como é o seu relacionamento, né? Isso é necessário ser trabalhado. O texto da primeira carta a Timóteo, capítulo 3, diz assim: que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição, com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? O que você acha? Alguém que não tem controle da sua própria família, ele vai ter cuidado da igreja de Deus? O texto mostra que o primeiro exercício pastoral deve acontecer na família. O obreiro tem uma família, uma congregação, vamos assim dizer, que ele deve estar exercendo esse ministério. Esposa e filhos ajustados e filhos na doutrina do Senhor, em relação à esposa vivendo bem, se entendendo, se amando, se perdoando. Isso dá respaldo para a sua vida pastoral e também para ministrar na igreja. A esposa do pastor é quem vai aprovar ou reprovar o seu ministério. Depende de como ele vive com ela, ok? A você que é pastor, que você possa cada dia mais crescer na graça, no conhecimento, que a sua família seja uma família abençoada em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. O que aprendemos neste tópico? Do pastor espera-se um caráter íntegro, um exemplo para os fiéis, aos infiéis e a toda a sua família. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Vamos para o tópico 3. Tópico 3 da nossa lição, o ministério pastoral. A missão do pastor. O termo pastor vem da língua grega poimê. No Novo Testamento tem o significado de apacentar as ovelhas. Então esse é o significado do termo pastor, apacentar as ovelhas. A principal missão é cuidar das pessoas que receberam Cristo como Salvador, dando-lhe alimento espiritual através do ensino da palavra de Deus, não é? Sabemos que a principal ferramenta de trabalho do pastor é a Bíblia Sagrada, onde vamos estar sempre ensinando, pregando, isto é, para cumprirmos esta nossa missão, que é apacentar as ovelhas, certo? A missão do pastor, prosseguindo, o verdadeiro pastor, ele cuida das ovelhas com zelo, amor, compaixão, entregando-se totalmente às suas demandas. As ovelhas têm necessidades. É por isso que Davi compôs o Salmo 23 e ele fala das necessidades da ovelha e Deus como sendo o nosso supremo pastor, suprindo todas essas necessidades. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente a águas tranquilas. As necessidades da ovelha sendo suprida, que no caso a pastagem e também a água. Então cabe ao pastor, sim, estar suprindo essas necessidades, essas demandas da ovelha. A missão do pastor é uma missão polivalente. A missão pastoral também é múltipla, pois o ministério envolve o ensinamento, o aconselhamento, a evangelização, missões. Então, meus amados, é necessário entender isso aqui, e algumas pessoas até
tem dificuldades, né, para entender sobre a missão do pastor. Alguém que está de fora pode até interrogar, mas o que é que um pastor faz? Né? Será que o pastor só celebra o culto, volta para casa? Não. A missão do pastor é uma missão polivalente. Isto é, nós fazemos muitas coisas, tem várias atividades envolvidas. E eu gostaria aqui de poder acrescentar, não é? O pastor, ele prega, ele ensina, ele participa da escola dominical, ele celebra a Santa Ceia, ele dá conselhos às pessoas que lhe procuram, ele visita, ele participa e celebra a ceia, batismo, participa de noivado, casamento, cerimônia fúnebre, construções, obra missionária, envolvendo com a evangelização, o discipulado e hoje o atendimento online, onde estamos sempre atendendo os nossos irmãos, respondendo algumas perguntas, marcando os trabalhos. Então são várias as atividades do pastor e ainda o pastor estar disponível 24 horas, diferente das demais atividades, né? O pastor está ali sempre disponível. Se a pessoa lhe procurar pela manhã, tarde, noite, de madrugada, o pastor está à disposição. Glória a Deus. Então entenda isso sobre essa missão polivalente. O pastor age também como conciliador, administrador dos bens e recursos humanos disponíveis para toda boa obra da igreja local. Está sob seus cuidados, né, a gestão eficiente e honesta dos bens materiais, patrimoniais e das finanças da igreja local. Você vê aí, né, o pastor como administrador. É alguém que precisa entender de gestão para poder gerir os recursos da igreja, patrimônio, finanças, sabendo que tudo isto é da igreja e o pastor é apenas um colaborador, é alguém que está trabalhando para o nosso Deus a serviço do seu povo aqui na terra. O cuidado com os falsos pastores. O pastor, ele tem também, além das outras atividades, esse cuidado, porque o Senhor Jesus falou para nós, no Evangelho de Mateus, sobre essa necessidade de ter cuidado com os falsos obreiros. Ele disse que haveria falsos cristãos, falsos obreiros, falsos cristos, e precisamos estar atentos. O Altíssimo considerava como falsos pastores os que apacentavam a si mesmo e não as ovelhas, e também exploravam o rebanho e não poupavam, não demonstravam amor pelas ovelhas, fazendo com elas se dispersassem, né, se afastassem. O verdadeiro pastor, ele quer ajuntar. O falso pastor não está nem aí. Se foi embora, tal, ele não tem essa preocupação. E sabemos que hoje há muitos desses obreiros falsos. Há muitos se intitulando de pastor. Meus amados, pastor é de fato, como você já viu nos tópicos anteriores, uma responsabilidade grande. É uma função nobre, posso assim dizer, porque estamos cuidando do rebanho do Senhor. As ovelhas não são nossas, as ovelhas são do Senhor. E é claro que para ser pastor, precisa ser chamado. Ser vocacionado, mas chamado por Deus, aprovado pelo Senhor. Algumas pessoas não entendem isso e querem a qualquer custo ser pastor. Não é assim. Ser pastor, principalmente,
na nossa convenção, na Assembleia de Deus, precisa ter 8 anos no mínimo de crente, ser dizimista, ter dirigido uma congregação, passar pelo diaconato, fazer um treinamento de obreiro, um treinamento promovido pela nossa convenção, ter todos os documentos exigidos no Serasa, SPC, de conduta, e estar bem com a família, ser aprovado pela igreja. Isso são regras básicas para que alguém possa ingressar no ministério. E o que temos visto ultimamente, as pessoas se intitulando de pastor, não passou por um treinamento, nunca leu a Bíblia toda, não está bem com a família, já passaram em vários ministérios. Isso é problema gravíssimo, porque essa pessoa não vai estar apto para ensinar, para aconselhar, né? Para poder fazer o trabalho pastoral, como diz a Bíblia. A você que me assiste agora, que não é pastor, mas deseja ser um pastor, se mantenha dentro da vontade de Deus, se congregue, participe de todos os trabalhos, escola bíblica dominical, estudos bíblicos, faça um curso bíblico, esteja envolvido e deixe Deus de fato agir na sua vida. Não tenha pressa, não procure facilidades, né? Existem tantas igrejas aí oferecendo cargo, vem para cá que eu te consagro a pastor. Espere o tempo certo de Deus na tua vida. O que aprendemos no tópico 3? A missão do pastor é múltipla, pois ele cuida desde os assuntos espirituais até os mais terrenos, né? Até as outras coisas, administração e construções. Glória a Deus. Conclusão da nossa lição de hoje. O dom ministerial de pastor é concedido àqueles a quem Deus chama para servir ao seu precioso rebanho, a Igreja de Jesus. Estas acha-se espalhada na igreja local. O objetivo do ministério pastoral é fazer com que o rebanho do Senhor cresça na graça e no conhecimento do Evangelho do nosso Senhor Jesus. 3. O pastor precisa da graça divina para não fracassar em seu ministério. 4. Oremos pelos pastores, compreendamos as suas lutas e apoiemos com amor e carinho. O pastor precisa da igreja compreensão, oração e atenção. Amém? E você que participou comigo desta lição, eu quero convidar você a se inscrever neste canal, se você ainda não é inscrito, fazer um comentário neste vídeo, também compartilhar este vídeo com outras pessoas e deixe o seu like aí, ok? Faça parte desse projeto aqui no nosso canal. Nós temos vídeos de pregações, escola bíblica dominical, estudos sobre a obra missionária, e o nosso desejo é poder estar levando essa palavra a mais pessoas. Se você também fizer parte desse projeto, com certeza o YouTube vai recomendar este vídeo e alcançaremos outros irmãos e outras pessoas também não crentes. Amém? Que Deus abençoe sua vida maravilhosamente.